um bom dia para nós, né? Eu vou pedir desculpa porque eu estou com uma tossezinha bem chata, mas faz parte. Nós vamos falar sobre o autismo, né? Houve algumas mudanças aí na nomenclatura, mas eu tenho até 10 e 15. Eu vou tentar falar assim, 20 minutos, o que a ciência fala, que é muito pouco tempo, mais uns 20, 25, o que a doutrina espírita fala, e depois disso a gente abriria um espaço para pergunta, para questionamento ou para contar algum caso, pode ser? Porque é tanta informação para dar, mas o tempo é muito pequeno. Então pensei da gente agilizar dessa forma, né? Então vamos lá. A origem da palavra autismo, né? Autos, próprio, ismo. Então o termo significa um estado de alguém que está absorvido de si próprio e abstraído de tudo mais que o rodeia. Então nós vamos ver os tipos de autismo e que isso vai se encaixar, né? Ou uma reclusão total ou uma reclusão parcial. É considerado um transtorno mental e de comportamento, porém algumas pessoas com autismo podem ter também associado ao quadro uma deficiência intelectual ou outras doenças. Então é considerado um transtorno mental. Por mais difícil que isso possa parecer aos pais, quanto mais eles assumirem isso, melhor, porque revolta só vai piorar, né? Porque nós vamos ver também quem são esses espíritos que reencarnam nessa expiação. Então, no Brasil ainda estamos usando o CID-10, né? Mesmo legalmente, ou para pedir um tratamento ou algo aí judicial, vai no CID-10. Só que o CID-10 é de 1993, houve algumas mudanças aí a respeito do transtorno, né? Que hoje é chamado transtorno de espectro autista. Não é mais autismo, né? Solto, assim, é um transtorno. E essas mudanças foram feitas no CID. O CID é o Código Internacional, né, de Classificação das Doenças. E o autismo, então, vai estar incluído aí no F. Eu não vou falar de cada um, mas ao longo da nossa exposição, eu vou estar retomando isso, né? Então nós temos o atípico infantil, síndrome de Rett, é gravíssimo, né? Esse é um retardo mental mesmo, violento. E vai por aí afora. Nós temos os mais conhecidos, são os transtornos globais do desenvolvimento infantil, a síndrome de Rett e de Asperger, né? Que tem várias pessoas que têm e levam uma vida boa. O Messi é um deles. Ele tem esse transtorno, mas ele, como ele tem um nível intelectual bom, né, normal, ele leva uma vida tranquilamente. Então, assim, daqui para frente eu vou falar disso. Eu só queria que vocês prestassem atenção. Essa é a fala do CID-10. E nós vamos ver o do DSM, o quinto, que já deu um avanço aí. Recebe críticas, como sempre, né? Mas faz parte. Então, esses transtornos, eles vão afetar a fala, às vezes a locomoção, contato. O autismo lá no severo, às vezes ele nem faz contato nem visual. Ele não te olha, ele não te encara, né? Ele foge. Problemas de fala, crianças que não aprendem a falar, às vezes com muito esforço de profissionais, muito empenho dos pais da escola, de psicólogo, de fonoaudiólogo, acho que um tanto de gente, e ele pode ser alfabetizado, assim mesmo, com muita limitação. Mas tem alguns que não aprendem a ler. Outros vão, por exemplo, você pergunta uma coisa e ele repete a mesma frase.
Digamos que ele fala, eu vou por ali. Você pergunta, você está bem? Eu vou por ali. Você foi na escola? Eu vou por ali. Né? Ele fica parado, preso naquela frase. O DSM-5, ele é bem mais novo, né? Demorou 10 anos, mais de 1.500 especialistas e são cientistas para definir, então, esses transtornos mentais. Tem recebido umas críticas, porque eles ampliaram o quadro das doenças mentais, e a crítica tem laboratório bancando isso? Mas, independente disso, é o que tem de melhor. Com todas as críticas que já foram lançadas, né? Mas a turma também que criticou não ofereceu algo melhor. A gente tem que respeitar também 10 anos de pesquisa, é muita coisa. O grupo ficou por conta disso, né? A doença, características, origem, e vai para meio afora. É considerada a Bíblia da psiquiatria, né? Então hoje nós temos, não se chama autismo, né? É o transtorno do espectro autista, TEA. Assim, as características de um modo geral, né? Déficit em comunicação, déficit em interação sociais, déficits na conduta, atividades, interesses restritivos e repetitivos. Às vezes o autista fica assim, ele fica horas, ou ele arranja algum movimento repetitivo, né? Eu conheci um que quando ele estava aflito, ele balançava o braço com tanta rapidez, que eu pensava, meu Deus, depois disso deve dar uma dor muscular, né? Porque não para. Mas o DSM-5, que é o último, ele quer simplificar o diagnóstico do autismo. E vocês vão perceber essa grande diferença, né? Então eles dividiram assim, grau leve, moderado, severo. E esse grau refere-se à necessidade de suporte em relação à autonomia. O severo, ele precisa de alguém ali, uma assistência 24 horas. Ele não pode ficar sozinho. Ele precisa de alguém, né? Que a interação dele com o de fora é praticamente zero. Não interage mesmo. Não o toque, porque tocá-lo é pior ainda. Ele não suporta toque. Então é a mãe, é o pai, é quem convive de mais pertinho, que tem que ir tentando, né? Tá? Encosta um dedinho, mas muito devagar. Porque a gente não sabe o que aquele espírito está vivenciando para não suportar, né, o toque. Não suporta. De jeito nenhum. E às vezes a gente, eu sou amorosa, vem cá, meu bem. Esse meu bem que eu nunca vi. De repente eu posso desencadear uma crise violenta nesse espírito. E nós vamos ver por quê, né? Por que desse autismo. Então, a complexidade do autismo, ela é muito grande, ela é muito intensa. E ela precisava ser descoberta de 0 a 3 anos. 90% é genético. Então, praticamente, quase todos os casos de autismo é questão de genética mesmo, né? Agora, eu vou pedir para o pai e para a mãe para não ficar. É do seu lado. Não, é do seu. A gente tem um tal disso, né? Não, meu lado não tem autista nenhum. Mas tem doido de todo quanto é jeito. Aí o outro, não, do meu lado, que bobagem. Se o casal uniu, se essa genética uniu, não interessa de onde veio, não. E da onde veio, abençoado da onde veio, porque está ajudando o espírito a resgatar um karma gravíssimo. Então a gente tem que parar com essa mania toda. Todas as nossas tribos aqui tem assassino, pedófilo, tem de tudo. Na minha tem louco de que sobra, se alguém quiser eu empresto, né? É o que mais tem na minha. Até nos meus avós, imagina para trás. Tia-avô assassino, né? Tios esquizofrênicos, irmão esquizofrênico, irmã bipolar, outro irmão distímico. Eu morria de medo de ser doida, né, gente? Eu e minha outra irmã somos menos doidinhas. Porque 100%
Não tem chance. Então, em função dessa variedade, né, dessa complexidade, várias teorias existem para tentar explicar o autismo. E olha só, achavam que a culpa era da mãe. É Freud, né? A minha vingança é que Freud vai nascer mulher. E vai ser mãe. Ah, vai. Vai ter que ser. Essa coisa de tudo é culpa da mãe é algo muito perigoso, né? Até há pouco tempo passava uma propaganda, né? Abrir a porta, culpa da mãe. Então, ó, uma vez meu filho veio reclamar comigo. Eu falei, olha, problema seu. Eu só falei que tinha vaga. Agora, quem viria não é da minha responsabilidade. Você reclama com seu amigo espiritual. Se você está achando ruim que foi o primeiro, também é problema seu. Eu falei que tinha vaga. Quem que era o primeiro? Quem que era o segundo? Quem que era o terceiro? Não é da minha alçada, não é do meu departamento. Pronto, nunca mais reclamou. É uma técnica que funciona, já é muito boa. Então, isso aqui não é verdade. Dizer que a culpa é da mãe. A mãe pode ter uma participação? Ah, nós vamos ver aonde. Né? Ah, tem mães sem paciência. Aí a gente vê o adversário reencarnado. Mães que descartam filhos autistas, não criam. Ou é o pai que cria, ou é a avó que cria, ou doa. Não quer nem ver nunca mais. Mas aí a gente vê o adversário reencarnado, né? Mas essa mãe já foi abençoada porque ela não abortou. Ela poderia ter abortado. Então, as características, né? O relacionamento com outras pessoas, não tem interesse. Não quero te olhar, não quero te ver. Eu vou viver no meu mundo. Esse é o mais severo, é o mais grave. Até com retardo mental mesmo, né? Aí a gente vê a importância dos pediatras. Porque o pediatra pode detectar que algo não está bem. Opa! Não, essa criança está muito sem resposta. Porque ele sabe, né? Da vivacidade do olhar, dos movimentos de bracinhos, de pernas que o bebê vai fazer. Então é o primeiro que, às vezes os pais não percebem, mas o pediatra, quando ele é bom, ele percebe. Olha, eu estou notando, não sei o que, vamos observar. Quem sabe vai no neurologista, né? Neuropediatra. E pior que pediatra está escasso, né? Estamos com falta de pediatras. Mas eu vou te contar, pediatra vai queimar 100 reencarnações numa só. Porque aguentar a mãe de filho doente, histérica, olha, haja paciência. Né? Haja paciência. E aí nós vamos, age como se não escutasse. Oi, cuidado, ó, se você colocar o dedo na tomada, toma choque. Não te ouvi. É como se você não estivesse falando nada. O visual com outras pessoas, ou ele é 100% ausente, ou muito pouco, é de relance, ele não te encara, né? Não é olho no olho. A fala é usada com dificuldade, e às vezes nem fala tem. Ele pode gritar. Se ele não gostar da música, ele grita. Se ele quer aquele programa de TV, ele grita. Então ele é o ditador da casa. Por isso nós vamos ver que eles vão precisar de limites, né? Palavras ou frases podem ser repetidas, movimentos repetitivos, e os que têm muita dificuldade de falar ou de contar, às vezes aponta para o filtro que quer água, aponta para a comida que quer comida. É um teste dificílimo para quem vem nessa condição e para os pais, ou para o adulto que cuida dele, né? Pode não demonstrar envolvimento afetivo com outras pessoas nenhum. Você é um pedaço de pau na frente dele. Nada. Você não toca, você não emociona. É como se tivesse assim um concreto, uma parede de concreto entre ele e o outro. E faz isso mesmo por defesa. E a gente vai ver por quê.
O que acontece à volta pode ou não despertar seu interesse e ele vai preferir brincar sozinho. Então começa a observar. Esse bebê, se eu não chegar lá e dar uma mamadeira, ele não mama nada. Ele é ótimo, ele é bonzinho, quietinho. Alerta. Porque essa meninada que está reencarnando agora é o contrário, eles são mais agitados, né? É um grau de inteligência maior. Eles já nascem super estimulados. Então, acenda o sinal de amarelo. Preste atenção. Pode se apegar a determinados objetos, né? Eu conheci um que ele tinha um ursinho. Quem disse que largava? E para lavar o danado do urso? O urso ficava muito nojento, mas para tirar aquele urso para lavar, era um Deus nos acuda. A gente vai saber lá o que é que esse espírito, o que representa para o espírito esse ursinho, né? Pode ser crises de agressividade ou autoagressividade, aqui mora o perigo, porque ele pode pegar uma faca e ir para cima do irmãozinho mais novo, de pai, de mãe, e se agride. Porque a maioria não quer ficar nessa situação. Eles preferem morrer. Então, o cuidado para eles não se matarem tem que existir. Porque isso é uma possibilidade. E as pessoas podem ser um meio para alcançar o que ele quer e dificuldade de contato físico. Ele pode ser bem manipuladorzinho também, sem ter um grau de inteligência, né? Não será se for muito, estiver na faixa da idiotia. Mas nós vamos ver o lado bom de quem tem o autismo, o TEA, né? Senão a gente fica achando que é só tragédia. Não. Muitos vão se destacar na música. Eu conheci um que ele não fazia contato com ninguém. E o dia que os pais compraram um piano, ele desceu a escada e estava tocando piano. Você nunca aprendeu piano, mas ele já estava tocando música clássica. Isso era de madrugada. O pai desceu porque achou que a esposa estava tocando, que ela sabia. Ela desceu porque achou que o marido estava tocando. Falou assim, doidou, né? De madrugada, tocar piano? Não, era o filho autista. 14 anos. Então, a única interação que ele tinha. Esse dia passou na televisão um autista de 13 anos, tocando música clássica. Ele entrou igual um robozinho. Tocou. Virou, esse ainda virou para o público, abaixou a cabecinha, voltou e foi embora. Mas olha que coisa ótima. Outros vão ser com a pintura, tem que descobrir, tem que ir experimentando, para ver o que pode ser. Né? O Messi, quantas vezes que ele foi o melhor jogador do mundo? Mas ele tem uma dificuldade enorme de interagir. Né? A maioria, eles podem ter habilidade também na matemática. A maioria é boa em aprender visualmente, outras são atentas a detalhes e a exatidão. Tem que aproveitar o que o sujeito tem de melhor. É provável que as informações, rotinas ou processos, uma vez aprendidos, sejam retidos. Então, eles têm que ter uma rotina. Hora que foge da rotina é sofrimento para eles. Então, aproveitar isso. Se ele gosta da rotina, se ele precisa, quem sabe uma profissão rotineira, ele vai ser bem sucedido. E são excelentes funcionários. Então é o lado bom, porque senão a gente fica achando que é só tragédia grega. Não. Então a gente tem esse leque aí, né, de possibilidades. Aqui é o espectro autista, né, o TEA. Veio de lá para cá, né? Lá o mais grave, que é o retardo mental, sem contato, sem comunicação, não fala, às vezes solta sons parecendo bicho, né? E vem até o atípico. O atípico ele tem muita característica, mas ele às vezes até difícil de diagnosticar. O que recebeu o diagnóstico de síndrome de Asperger
vai receber diagnóstico agora do TEA. Só que não é um grau grave. Essa turma não está gostando muito não, preferia ficar aqui dentro dessa síndrome. Mas no Brasil, para qualquer coisa, ainda está lá no CID-10. Não está nessa visão do DSM-5, que é o mais novo. Né? Faltou um. Pode ser que eu tenha colocado ele lá na frente. Não tem importância. Isso aqui é um telegrama do assunto, porque é muito extenso. Então, biologicamente seria isso. Não existe medicação para o TEA, mas geralmente ele vem com um grau de autismo e tem epilepsia. Um grau de autismo e tem uma depressão grave. Então, vai tomar para epilepsia, vai tomar para depressão grave. Específico para TEA não existe medicação. Mas ele sempre vem com algo mais. Então, esse algo mais é que vai ser medicado. Agora, o que os Espíritos vão nos dizer, né? Está lá no Livro dos Espíritos 373. Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Idiota aqui na acepção exata do termo, né? O sujeito tem retardo mental, debilidade em todas as áreas. Então, chamar o outro de idiota é grave. Mas não existe acaso. Abençoada idiotia e abençoada loucura. Né? Na 373A, pode, assim, o corpo de um idiota conter um espírito que tem animado um homem de gênio em precedente existência? Certo. O gênio se torna, por vezes, um flagelo quando dele abusa o homem. Então, naquele idiota, naquele autista, mesmo que severo, pode estar um gênio reencarnado? Pode. Porque não é o espírito que é retardado, o corpo que é deficiente. Né? Então, o espírito comunica com esse corpo, mas esse meio está deficiente, a mensagem vai sair deturpada. Existe injustiça divina? Nós temos o que merecemos? Não. Chico Xavier disse que não merecemos estar reencarnados, mas por causa da misericórdia divina nós estamos. Se a gente falar assim, eu vou ter o que eu mereço, não fale, porque você não vai dar conta. É muito mais. Nós recebemos em doses homeopáticas. Então, nós não temos o que merecemos, nesse sentido. Né? Por tudo que nós já aprontamos em outras vidas. Mas se o espírito também bem aproveitar a idiotia, ele vai dar um passo. Se der tempo, eu vou contar o caso da minha tia esquizofrênica, que é muito bonita. Na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Frequentemente tem, porque o espírito sabe, né? Compreende que as cadeias que lhe obstam ao voo são prova e expiação. O espírito sabe. Não tem jeito de não saber. Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Exatamente. Mas convém não perder de vista que assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. É via de mão dupla. Mas se eu cometi um crime, eu leso o meu perispírito, nas células do meu perispírito naquela região estarão lesadas. Então eu usei muito mal minha inteligência. Eu lesei. Na próxima encarnação, quando eu for reencarnar, não será o espermatozoide mais saudável.
nem o óvulo mais saudável. Mas são os dois que eu vou precisar. Eles terão lesão, sim, grave na área cerebral. Está tudo certo. Deus é injusto? Não. Veio da sua família. Graças a Deus que veio da minha família. Deu uma chance para esse espírito reparar o erro grave. Né? Aqui é o doutor, o Manuel Filomeno de Miranda. Por que os espíritos buscam alienação mental e mesmo o autismo? Porque lesaram gravemente outras pessoas em outra vida. Não é um espírito santo anjo do Senhor que só fez o bem e reencarnou dessa forma. Não. Lesou feio, mas é muito feio. O doutor Jorge Andréia, ele era psiquiatra, desencarnou, continuou sendo, né? Tem vários livros, né? Um gêniozinho aí na área espírita. Ele fala que o mundo espiritual aqui e ali tem informado que a condição autista, desde o nascimento, seria o resultado da revolta do espírito diante da imposição reencarnatória. Bem claro que, além disso, estarão presentes reações como respostas de uma vida pretérita distoante. É o livro que ele tem visão espírita nas distonias mentais. Porque o autismo é um transtorno mental. Faz parte disso. Esse Aderson está lá no Loucura e Obsessão, capítulo 7. O que ele fazia? Ele mandava cartas anônimas e arrasava com a vida das pessoas. E tinha um casal de amigos e ele mandou carta anônima para a esposa falando que o marido tinha outra. E ele era um homem muito bom, mas ele ficou tão arrasado e não deu conta e suicidou. A esposa achou que o suicídio era o atestado do adultério. E ela entrou numa depressão profunda. E pior, ele estava presente ali o tempo inteiro, se passando por o melhor amigo da família. Você acredita que ele deu conta de fingir isso? Ele fingia que era o melhor amigo. Então ele destruiu várias famílias com cartas anônimas. Aí o que aconteceu, né? Está lá no capítulo. Ele está desencarnado. E a culpa? E o remorso? E a obsessão? E as companhias espirituais? E as cobranças? E ele pede então para reencarnar. Deixa eu voltar aqui. Ele reencarna autista. Então, viram que o autismo é uma bênção? Como que esse espírito quer reparar esses erros tão graves, né? Com uma vida muito tranquila? Quantas mortes que existiram, quantas doenças que passaram a existir a partir daquela carta? O destrambelhamento emocional de cada um. Então, a calúnia, é aquela história do padre, né? A senhora fez uma calúnia e veio confessar. Minha filha, então você vai voltar em casa, vai matar uma galinha, tirar todas as penas e pôr numa fronha e trazer para mim. Ela achou que o padre estava louco. Padre? Não, você pode ficar tranquila. Você não pediu uma penitência? Estou te dando. Assim ela fez, foi em casa, né? Quando estava tudo arrumado, levou para o padre. Agora você vai subir lá na torre da igreja. Ela falou, gente, esse padre enlouqueceu de vez. Não, pode ir, minha filha. E a hora que você estiver lá, você vai espalhar todas as penas. E espalhe direito. E era um dia de muito vento. Ela espalhou, desceu. Pronto. Acabou minha penitência. Não, minha filha, agora que vai começar. Agora você vai pegar todas as penas e voltar para dentro da fronha. Mas é impossível, padre. Olha o vento, eu não sei onde que elas vão cair. Pois é, esse é o efeito da calúnia. Nós somos donos da palavra enquanto ela está na nossa boca. Da hora que ela sai, eu perdi o controle, eu não mando mais nada. Então imagine esse Aderson, né? É muito grave.
muito grave. Então ele reencarna autista. Aí perguntaram para o doutor Bezerra se nesse caso a terapia de vida passada resolveria. E ele fala que não. Ele não é contra a terapia de vida passada. Mas os conflitos de alma que ele tem são tão graves que é melhor ficar lá meio esquecidinho, né? Ele fala, considerando a intensidade da alienação de Aderson, nada seria conseguido com a terapia de vidas passadas em face da sua total ausência de resposta aos estímulos externos. A TVP vai ter as suas indicações. Mas também não justifica. Eu tenho uma amiga que 4 anos, toda semana ia para terapeuta fazer regressão. Ah, me pouco, né, gente? Eu falei, que dia que você vai viver na encarnação atual? E eu não quero saber, Deus que me livre. Eu sei que eu fui uma praga dos infernos, eu tenho certeza. Eu vou ficar escarafunchando? Não, se vier algum flash de memória, ótimo, é porque eu preciso saber. Não tem lógica. A TVP não é para isso. 4 anos, faz as contas, quanto que dá? Quantas encarnações que ela viu? Será que viu mesmo? Nós temos essa maturidade para ver? Tem minhas dúvidas. Porque é coisa tão horrorosa que a gente pode enlouquecer. Imagina se eu olho umas carinhas aqui e de repente eu me vejo matando todas, arrancando o coração de todas. Como é que eu vou olhar para vocês? Não olho. Vou ficar desesperada, não é? Então isso é muito relativo. Então Aderson, nessa encarnação autista, por causa disso. Qual o tratamento, então? A intervenção precoce primeira, a do pediatra. É intervenção profissional, né? Porque os pais, com certeza, deveriam ser esses primeiros. Mas às vezes tem dificuldade de assumir, né? É a mãe que acha um cigarro de maconha na mochila do filho, o filho fala que é do amigo. Engana que eu gosto, né? É por aí. O teste neuropsicológico. A neuropsicologia tem vários testes que pode detectar algumas síndromes que fazem parte desse transtorno, né, do autismo. Psiquiátrico, quando houver outras doenças associadas, né, ou psiquiátrico ou do neurologista, né, porque convulsão, depressão e vai por aí afora. Psicoterapia para os pais e o filho autista. Nem sempre o autista vai querer, não. Mas se os pais aprenderem a lidar melhor com ele, já é um grande passo, né? Tem uma mensagem, porque mais sofremos. Não é porque o nosso filho é deficiente, é a vergonha de mostrá-lo para o mundo. A mensagem é toda assim. Então cada um de nós pensa, né? É porque eu estou assim porque eu tenho esse filho, ou eu estou com vergonha de ter um filho assim? É bom ser mãe do número 1, né? Meu filho é o melhor da escola. Meu filho está ótimo na escola. Meu filho só tira 0 na escola. Que mãe que sai contando isso para os outros? Meu filho é autista? Não, às vezes esconde. Mas não, é meio esquisito, né? E o que a doutrina espírita nos oferece? Passes que vão acalmar o espírito. Pode afastar obsessores por um tempo. Água frutificada. Evangelização. Culto no lar. A oração
oração é uma medicação imprescindível. Ore, mas ele não faz contato comigo, não tem importância. Você vai orar com ele todos os dias, a hora que ele acordar, durante o dia, à noite, ou você ou alguém. A compreensão da justiça divina. Deus é amor, mas a lei dele nos disciplina. E precisa, né? Senão como é que... Deus que está punindo esse Aderson. Não, é a consciência dele mesmo. Enquanto a minha consciência não me liberar dos meus crimes, eu vou buscar a situação difícil para eu viver, até eu sentir que está tudo ok. Funciona assim, com a permissão divina, né? Tem uma técnica da Joana de Ângeles, que isso é para todos os nossos filhos, independente de estar com problema ou não, mas na síndrome é uma beleza. Dormiu, você vai lá bem baixinho, conversa com o Espírito. Você é filho de Deus, você é herdeiro do universo. Seu corpo está com deficiência, mas o seu espírito é mais do que eficiente. Nós estamos juntos nessa caminhada. Me perdoa se eu te fiz algo que tenha te atrapalhado. Eu também te perdoo se você fez algo que me atrapalhou. Sei lá o que você vai falar, mas é só coisa boa. Porque se você falar que ele é na praga dos infernos, tomara que morra, aí vai ser uma tragédia grega, né? E evite de usar a palavra não, porque o inconsciente não registra. Não põe o dedinho na tomada. O que o menino faz? Ele te obedeceu, ele ouviu, põe o dedo na tomada. Nós vamos na mesma ordem, né? Só que no positivo. Colocar o dedinho ali vai te fazer um machucado. Você vai levar um choque. Melhor ficar sem colocar o dedo ali. Se insistir demais, se não for um chocão que mata, né? Ou às vezes vai pôr sem você ver. A gente sabe que filho faz isso, né? Então essa técnica é maravilhosa. Esse caso desse esquizofrênico, tem uma tarefa lá na Mansão do Caminho, que eles visitam o hospital psiquiátrico. Uma visita assim, um por um. E Joana tinha, aí chegaram, né, com uma fala, que tinha um esquizofrênico lá gravíssimo, que ele não fazia nenhum contato. Ou às vezes ele estava de costas para a parede, e se ele tivesse virado para cá, ele não estaria nunca te olhando. Mas nunca. E Joana sugeriu que eles conversariam com o espírito, como se ele tivesse encarnado numa situação normal. E foram conversando. Toda semana. Passaram-se anos e anos. Um dia na reunião mediúnica, aparece um espírito e fala: eu sou fulano, eu morri, e eu vim aqui agradecer pelas falas que vocês me falaram. E foi repetindo várias falas. Ele falou que o grupo ficou tão comovido, porque era a constatação ali do conselho que Joana de Ângeles tinha dado. Converse com o espírito como se ele fosse normal. E deu resultado. Ele agradeceu que ele estava numa etapa dessa vida merecida. Ele precisaria de ficar trancafiado no hospício. Ele era um criminoso que não havia sido punido em outra vida. Então estava tudo certo. Mas que o alento e o aconchego e o período de suavidade que ele tinha eram os minutos que alguém do grupo falava com ele. Então conversa com seu filho autista. A minha tia Celestina, o primeiro surto dela foi aos 14 anos. E ela viveu muito. E meu pai era médium, né? Espírita, e minha mãe católica, e fomos criados no catolicismo. E papai, toda vez que encontrava com ela, aplicava-lhe passe. E ele contava, ela tem um obsessor padre, terrível, lá da época da França, e tá tudo certo. Então, além dela ser esquizofrênica, ela era obsidiada. Mas assim, ela não nos agredia, ela não era violenta, né?
escondia comida debaixo do colchão e às vezes não queria tomar banho, e esse era o trabalho que dava. Mas a família escondia a tia Celestina, até o dia que ela fugiu para a rua. Alguém distraiu. Você vê assim, como que é engraçado isso, né? Os de fora não podem saber. A família do meu pai é assim ainda. E muitos anos se passaram, e Divaldo estava fazendo uma palestra no colégio militar, que estava cheio. Eu lembro que eu estava em pé assim no corredor, e era uma época de um sofrimento muito intenso que eu estava vivendo. E eu senti meu pai, ele só me chamava de Pati, eu só senti assim, aquela mão dele grande, pesada no meu ombro, falou Pati, me deu um recadinho, e aí eu comecei a chorar de emoção, um choro bom. Quando acabou, que eu fui lá abraçar Divaldo, ele falou assim, quando o seu pai entrou e colocou a mão no seu ombro e te falou isso, veio também a tia Celestina, mas eu não registrei a tia Celestina. E ela me contou que foi a encarnação que ela mais evoluiu, porque ela não machucou a ninguém, ela não lesou a ninguém, ela só quitou. E que ela teve a bênção de desencarnar lúcida, completamente lúcida, já desencarnou lúcida e liberada do algoz dela, do padre francês. E encarnada, a tia Celestina afrancesava o nosso nome, ela cantava o hino da França, rezava Ave Maria, Pai Nosso, tudo em francês. E eu era Faté Derguet, né? Tudo assim ela francesava. E ela sabia que eu era filha do Fidé Derguet, né? Fidélis Delgado. Todos os sobrinhos, ela sabia de quem que eram filhos. E nós éramos todo mundo de família muito grande, né? Lá em casa 6, minha tia 7, tudo assim. Mas ela sabia. Então, às vezes a gente fica achando que não vai resolver nada, mas ela disse que foi a encarnação que ela mais evoluiu. Então, como que a gente está enganado, né? E a esquizofrenia é um transtorno mental. Então, eu achei muito linda essa imagem na internet, né? Terra, te amo, te apoio e te ajudo. Incondicionalmente. Né? Então, o autismo é uma bênção na nossa vida. Pais de autistas são muito especiais, porque não é qualquer pai que vai dar conta de ter um filho autista, que vai exigir amor, limite, amor, paciência, amor, paciência, limite, amor, paciência, limite, paciência, amor, porque tem que dar limite. Senão, se o espírito desencarna parecendo um bicho, os adultos responderão por isso. Não quer escovar o dente? Precisa de escovar o dente. Vamos lá. Não precisa ser na estupidez, né? Mas vai precisar. Tá batendo demais? Não, se você continuar assim, você vai se machucar muito. Se preciso for, segure as mãozinhas dele. Porque a gente tem que proteger. Porque tem um caso também contado pelo Chico. Chega uma mãe desesperada, o menino assim, ele convulsionava sem parar. E o Chico disse, é necessário diminuir a medicação para a convulsão. Dá uma dose muito alta, mesmo que ele convulsione por um tempo a mais. Traga-o para tomar passes. É um espírito muito endividado. Mas ele está convulsionando desse jeito porque ele quer morrer para fugir desse corpo. E não é bom que ele faça isso. Então você precisa ajudá-lo a ficar nesse corpo. Olha só, agora para o Chico dar um recado desse, né? Não é à toa. Então, sejamos nós, os autistas, ou os pais dos autistas, os avós, os tios, amigos, vizinhos, que a gente haja com amor, mas com limite. Tem um filme, tem uma veterinária americana, me fugiu o nome dela, autista, mas com inteligência. Ela não suportava toque, a mãe não podia abraçá-la. E a mãe brigou, não, você vai para a escola, tudo assim na insistência. Foi para a universidade. E ela começou a ver o gado. O gado, quando ia para ser sacrificado, entrava naquela cerca,
naquele cerca, não, um cercadinho, né? É bem espremido. Então ela observou, ela era muito observadora, a qualidade lá do TEA, lembra? A observação. Então o que ela observou? Quando eles entravam, eles acalmavam. Até ali eles estavam desesperados. Entrava e ficava espremido, acalmava. Aí o que ela fez? Ela construiu uma máquina, um caixote. Ela deu o nome de máquina do abraço, porque ela não suportava abraço de gente. Então ela entrava naquela máquina todo dia e ficava lá 20 minutos, espremidinha, e começou a fazer palestra e criou, para o gado ir para ser sacrificado, ela fez assim, eles tinham que dar uma grande volta, isso já ia acalmando o gado. A primeira vez destruíram, debocharam dela, fizeram de tudo. Se você clicar no Google, você acha lá o filme, vale a pena ver, é muito lindo. E hoje ela é veterinária, dá aula, PhD, autista. Ela chama Temple Grandin. Temple Grandin. Vale a pena, porque E outro filme que vale muito a pena, mesmo assistir com filhos, é da Helen Keller. Cega, surda, muda, bicho. Ela era um bicho selvagem. E a família contrata a Anne Sullivan, a professora, para morar com elas, na casa. E a Anne Sullivan é que vai ensinando para ela, põe a mãozinha dela debaixo da água, põe a mãozinha dela na boca da professora e fala água. E assim vai. Até que no final das contas, não vou contar também não, que vocês vão ver lá. Helen Keller. Ela falou que tem mais se você clicar lá a história de Helen Keller, você acha o milagre de Anne Sullivan. Se não fosse a Anne Sullivan, o que ela fez? Disciplina, amor, limite. Real. Ela dava o chilique dela, ela pegava ela com energia. Não vai ser desse jeito. E foi educando-a. É maravilhoso. Cada um mês, acho que mais de um mês, numa cabana, longe dos pais. Longe. Os pais atrapalhavam. Para variar, pai e mãe atrapalham, né, gente? Vocês já viram esse filme, né? Mas não dava um pouco. Fátima, tem uma coisa que a Anne Sullivan fala que é legal, que ela fala assim, eu preciso ajudar ela, mas sem matar esse espírito. Sem matar o espírito. Eu preciso ajudar sem matar o espírito. Eu preciso ajudar meu filho autista. Mas eu tenho que ir para a campanha do quê? Não. A sua tarefa primeira é do seu filho autista. Fátima. Eu tive uma amiga, desencarnou há poucos dias agora. A Sila. Né, Bia? Lembra da Sila? A Sila cuidou de um filho com retardo grave, descoberto aos 13 anos. Ela cuidou dele a vida inteira. O pai, ele caía, ele tinha convulsão, ele é enorme, quase 2 metros de altura. O pai não fazia nada. Você vê que é o adversário, né? E ela morria de medo de desencarnar antes dele. Ele foi, daí um tempo ela foi. Eu nunca vi um espírito tão evoluído na minha vida, tão doce. Ela ajudava o bazar aqui do céu, ajudava o bazar da seja. As pessoas levavam as peças lá, limpava, passava, punha no plástico, punha no preço. Ela falou, eu não posso ir lá. Serve essa ajuda? Porque meu trabalho é com o Fernando. E é mesmo. Cristina. Usar o termo atrapalhar é até forte com o pai, sabe? Até dói. Essa questão de ter dó da criança e não dar disciplina, né? O problema está aí. Não tenha dó de ninguém. A energia de dó de coitadinho se assina o atestado de incompetência daquele espírito. E a hora que você olhar para o autista, você não tem que ver o autista. Você tem que ver um espírito utilizando um corpo lesado nessa encarnação. Porque o nosso pensamento é materialista. Meu filho é autista. Não, ele está, ele não é. Primeiro passo é ter ideia, nós não somos vítimas de nada.
Não. Ninguém aqui é vítima. Ninguém é vítima, a não ser de nós mesmos. É o Aderson lá, né? Ele aprontou todas e tem mais. Pode ser que alguém cometa crime, ninguém ficou sabendo, e aí ele pede para vir autista. Então, no autismo você tem um espírito com erros gravíssimos. Agora, se você está com ele, tem duas possibilidades. Uma é que você participou disso, de alguma forma, ou você já é um espírito mais evoluído que se prontificou a recebê-lo como filho. Aí você que sabe. Eu, como sou espírito atrasado e deficiente mesmo, se eu tivesse, eu falaria que eu estaria no bolo daquela história. Né? Porque não é por um acaso, não é à toa que a gente recebe esse tipo de espírito. E tem um outro livro espírita que vale a pena ler, Párias em Redenção, do Vitor Hugo, psicografia do Divaldo. Dois espíritos odientos, e que aí chega, né, aquele basta da espiritualidade, não dá mais. Um desencarnava, o outro obsidiava. O obsessor reencarnava, o de cá desencarnava, e eles ficavam trocando assim, quem quis ser o obsessor do outro. Era um inferno, não sei quantas vidas. Para acabar, eles deram um jeito. Nesse caso, o espírito mais evoluído se ofereceu para ser a mãe dos dois gêmeos. Ela nasceria na favela, seria violentada, engravidaria deles e com os 2 anos ela desencarnaria. Nesse caso, ela se prontifica mesmo. Vale a pena ler o livro, para a gente ver os recursos que Deus usa para a gente se ajustar. Né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa, alguma observação? Oi? Porque eles não têm uma síndrome física, né? Um corpo físico, isso não aparece. Então, às vezes, é confundido o autismo com a criança sem limite. Quando a gente tinha pouca informação, a gente via pela rua acontecendo coisas e pensava assim, meu Deus, esses pais não têm. Não dão limite. Não dão limite para essa criança, que absurdo, filho meu nunca faria isso, né? E aí depois a gente vai aprendendo, amadurecendo, conhecendo, percebendo que aquilo podia ser um TEA, um transtorno do espectro autista, né? E nós, como pais, a gente convive então com os pais e às vezes com pais de filhos autistas. E há muitas coisas que a gente pode fazer sem dó, sem dó, mas como apoiadores, porque às vezes é uma luta sobre-humana. Sobre-humana. Às vezes são noites e noites sem dormir. É A criança verdade. tem uma restrição alimentar gigantesca, né? E os pais têm que trabalhar, eles precisam sair. Isso é muito difícil. Então, a gente estar próximo dessas pessoas também não é apoio. Não. A gente pode oferecer de alguma forma algum apoio. Há muitas terapias para criança hoje em dia. A terapia ocupacional, a fonoaudiologia, a terapia de dessensibilização, há medicamentos associados, né? Mas para os pais há pouca coisa. Sempre há o que fazer, né, Ana? É a misericórdia divina, né? É a misericórdia. Se tiver só a doença, a gente não dá conta. Aí a misericórdia divina traz os recursos. A Cristina lembrou que o trabalho do cavalo, né, tem dado resultado. A terapia comportamental, a hipnose ericksoniana, a constelação familiar que desembola uma energia muito densa de ancestrais. E Deus vai mandando recurso, e tome recurso. Tem floral que ajuda, vai para o homeopata, vai para o alopata, vai para os patas todos, né? O que puder ajudar, nós vamos ter que ajudar. E a família também tem que se tratar. A família tem que se tratar, porque é um grupo adoecido, né? É um grupo adoecido. Então, a gente... E o mais bonito disso tudo é essa visão espírita. Porque um casal que tem um filho assim, com essa visão,
Não entra na faixa do desespero nem da revolta, não precisa. Não, mas eu estou revoltada, eu queria ter um Albert Einstein reencarnado na minha casa. Mas não vai ter não, meu filho. Nessa, vai ser um Albertinho, mas não vai ser o Einstein. Né? Ele vai vir com a Teia. Vai ser Albert e Teia, se quiser. Então, são oportunidades benditas. Se tem amigos, ao invés de rejeitar a visita do amigo, do menino difícil, receba. Minha amiga, ela é arquiteta e resolveu fazer psicologia. Estava numa clínica de psicologia que atendia autista. O menino não olhava para ela de jeito. Uma sessão, 2 sessões, 3 sessões. Aí sentada no chão. Nada, brinquedo, nada. Dado, colorido, nada. Aí ela olhou, ficou olhando para ele e começou, Ave Maria, cheia de graça, rezou e falou, Mãe Santíssima, me inspira. Eu não estou tendo essa conexão, essa inspiração de como tocar essa alma. Me ajuda e o ajude também. O menino que sempre ficava assim, fez assim. Foi o primeiro contato visual. Ela saiu da sala pulando de alegria, né? Contou para todo mundo da equipe que tinha feito o primeiro contato visual. O que você fez? Ela falou, não, eu vou perder meu emprego hoje, né? Azar. Rezei, fiz uma oração, e ela é mãe, né? Eu fiz uma oração como se eu estivesse orando para o meu filho. E hoje a oração é comprovada cientificamente. O passe é comprovado cientificamente. O reiki, que não é um trabalho espírita, mas é comprovado cientificamente, dá um resultado maravilhoso, né? Então nós temos muitos recursos a nosso favor. Então cada um, e se alguém tiver um filho que seja autista, você é uma mãe abençoada, você é um pai abençoado, muito especial. E não uma praga dos infernos que Deus foi lá e escolheu, vou jogar esse autista aqui na sua vida. Não existe isso. Não existe acaso no universo. Então que a gente pense nisso, o que eu posso fazer a mais? Quando a técnica falha, o amor nunca falha. E ninguém melhor do que pai e mãe para dar amor para um filho. Ainda mais um filho que precisa de mais atenção ainda. Meu Deus, o que eu faço? Aí Joana de Ângeles responde, pergunte ao amor, que ele te dará a melhor resposta. O que eu faço com esse menino que não para de dar bem? O que o amor faria? Talvez normalizar, né? Meu filho, eu sei que você está numa situação difícil. É muito doloroso você ser tão inteligente num corpo que não te corresponde. Porque o espírito está ouvindo. Você vai conversar com ele como se fosse normal. Eu te compreendo. Vamos juntos nessa. Para mim também é uma experiência nova. Não é fácil. Às vezes eu não sei o que fazer. Mas com a ajuda de Deus nós vamos dar conta. E vai. E se tiver pesado demais, faça a sua terapia. Porque eu acompanhei uma senhora que morria de culpa, porque a degeneração genética vinha do lado dela. E o marido também descascou, né? Ela tinha culpa de ter gerado um filho autista. Então, tem dessas coisas, né? Hoje, gente, o assunto tem 1000 coisas para falar. E o nosso, eu estou com 2 minutos para a gente encerrar. Gente, bom dia, meu nome é Mairo, eu tenho um filho de 3 anos e meio, Davi. Ele com 2 anos e meio ele foi diagnosticado com TEA. E quando eu recebi a notícia da neuro, para mim foi um baque muito grande. A mãe já tinha se preparado um pouco mais, desde 1 ano ela já observava, mas eu rejeitava ainda. E quando eu recebi esse diagnóstico foi... eu fiquei em estado de luto realmente, parecia que eu tinha perdido alguém da minha família. E aí, à noite, eu fiz uma oração muito forte, muito fervorosa, pedindo a Deus que me desse sabedoria e força
para suportar aquele momento e ajudar ele da melhor forma. No outro dia, eu acordei assim, sentindo um amor, né, muito grande, né, por ele. E hoje, se Deus virasse para mim e falasse, olha, você quer que eu transforme ele, né, que eu tire essa deficiência dele, transforme ele em uma criança normal, né, um ser normal, corporeamente, eu não quero. Eu quero que ele seja dessa forma, porque ele é muito especial, né, e é uma aprovação, né, para ele, principalmente, mas para nós também, né, e nos ensina bastante. E qualquer evoluçãozinha dele, pequena que seja, que para uma criança normal seria, né, normal, para nós é uma vitória, né, uma comemoração muito grande. Né? Então, eu vou deixar para todo mundo essa mensagem aí, que são seres muito especiais, né, que estão aí, são anjinhos na nossa vida para a gente cuidar. Né? E eu sou muito feliz por ser pai do Davi. E nós honramos nessa história. Não, é libertação. Porque enquanto a gente está caminhando, subindo um degrauzinho, o Davi está subindo 10 à nossa frente. Ou mais, né? Ou Então, mais. a gente quer honrar a sua dor, da sua esposa e do Davi. E eu fiquei muito comovida mesmo com o seu relato, né? Abençoados todos vocês. Deus que guarde. Bom dia, gente. Bom dia. Nem sentiram minha falta, né? Muito bem. O objetivo do trabalho, a princípio, foi porque no ano passado eu recebi aqui na casa de Célia uma mãe com um filho autista. Ele tinha na época não, 11 anos. Menino lindo, maravilhoso, um rapazinho inteligente, ativo, mas que a mãe toda a vida tratou o menino como deficiente. A mãe toda a vida tratou o menino de forma diferente. Ao ponto do próprio filho chegar para ela e pedir desculpa por ele não ser perfeito. Quando ele fez isso na minha frente, o meu coração doeu profundamente, porque eu não tenho qualificação profissional para falar sobre o autismo. Mas o pouco que eu percebi ali é que a criança era uma criança diferente e não deficiente. Que ela tinha limites, que ela tinha que vencer na vida dela, desafios, mas que, por outro lado, ele tinha uma evolução, uma aptidão, por exemplo, para aprendizado de línguas, para joguinhos, coisas de informática, da tecnologia, mas ela exigia que ele fosse o melhor aluno da escola, que ele fosse o mais perfeito em tudo. E ele, sentindo toda essa ansiedade, ele dificultava o processo dele de adaptação no mundo de hoje. Até que eu fui conversando com ela, mostrando para ela, disse, olha, seu filho é mais do que perfeito. Ele é mais perfeito do que você e do que eu. Ao invés de esperar o que a sociedade exige, por que você não pega a criança que você tem aí, esse espírito, e vai motivar aquilo que ele tem de mais bonito? Motivar aquilo que ele tem aptidão. Investir no aprendizado de línguas, ele gosta de fazer, inventar joguinho, investe nesse sentido. Ah, mas a escola assim, preocupa com a escola agora não? Preocupa com ele. Então, quando eu coloquei ali a observação que nós não somos vítimas, é porque às vezes nós que somos mães, às vezes a gente vê as crianças, uma deficiência física, uma deficiência mental, uma dificuldade em algo, o nosso pensamento materialista, bem, como não é igual ao que a sociedade quer, perfeitinho, bonitinho, gomadinho, lindinho, lindo, doce, então ele é inferior. E é o contrário. É como eu falei ali, esses espíritos às vezes estão caminhando, subindo 10, 15, 20 degraus, e a gente aqui com toda a nossa perfeição, inteligência, sabedoria, não consegue subir um. Então, o nosso olhar não é o olhar de dó, de pena, não. Quando tem as visitas aqui no Caminhos para Jesus, todo primeiro domingo do mês, não pensa você que você está indo lá para dar alguma coisa, não, sem ilusão. Você está indo lá para aprender a ser mais humilde, ser digno, a ser mais cristão, a ser mais solidário. Não é você que está dando nada lá, não. É você que está recebendo. E isso eu tenho recebido muito lá na casa de Etelvina. Quando às vezes a gente, na doce ilusão, acha que está chegando lá para ensinar alguma coisa a alguém. Não. Elas é que nos ensinam lá. São corajosas, guerreiras, batalhadoras.
Elas é que nos ensinam. Então, que a gente tem isso em mente, né? Ninguém aqui é vítima de nada. Todos nós somos soldados. E como todo bom soldado, justamente os mais valorosos, os mais corajosos, vêm as batalhas, às vezes, que parecem mais difíceis, mas não são. Então, muito obrigada, Fátima. E a gente vai retomar o tema, porque a gente tem aqui profissionais da área que vão poder nos auxiliar.